Sejam bem-vindos à Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E conheça mais sobre famosas estátuas de pedra nesse Nerdologia sobre a história de Rapa Nui, a Ilha de Páscoa. A ilha de Rapa Nui, mais conhecida pelo nome Ilha de Páscoa, é localizada no extremo da Polinésia, no Oceano Pacífico. Lar da cultura única do povo Rapa Nui, ela é a mais remota ilha habitada no mundo, a mais de 3.500 km do continente e a mais de 2.000 km de outra habitação permanente. No Nerdologia sobre Kamehameha e a história do Havaí, comentamos que a presença humana naquele arquipélago começou com os primeiros assentamentos polinésios que navegaram em canoas a partir das Ilhas Marquesas, quase 4.000 km de distância. Essa também é a origem dos habitantes da ilha de Rapa Nui, entre os anos de 400 e 800. A tradição oral afirma que os primeiros habitantes foram os familiares do chefe polinésio Rotomatua, que chegaram em duas grandes canoas na ilha. Eles levaram consigo plantas como banana e inhame e também as primeiras galinhas da ilha. A sociedade Rapa Nui era baseada em um chefe absoluto, o Arikimau, seguido por sacerdotes, guerreiros, chamados de Matatoa, e finalmente os plebeus, camponeses e pescadores, divididos em clãs. Sabemos que ocorreram confrontos internos entre os clãs e que, possivelmente como maneira de solucionar esses confrontos, foi elaborada uma disputa religiosa. Todo ano, vários homens, um de cada clã, tinham que nadar até a ilhota de Motonui, encontrar um ovo posto por uma espécie de andorinha, retornar e chegar ao topo de um penhasco. O que chegasse primeiro seria reconhecido como Tangata Manu e garantiria recursos para o seu clã. Essa prática continuou até a década de 1860, quando foi reprimida por missionários religiosos. Quando mencionamos que sabemos desses eventos, existem dois tipos principais de fontes sobre a sociedade Rapa Nui. Uma delas é o registro e a compilação das tradições orais, contadas de geração em geração. Talvez o caso mais conhecido tenha sido de Tepanohano, um homem Rapa Nui de ascendência nobre, nascido em 1867. Ele foi batizado quando recebeu o nome Juan e aprendeu castelhano. Ele relatou as tradições orais Rapa Nui para missionários e antropólogos, sendo também intérprete para sua avó, que era uma das pessoas mais velhas da ilha na época. Outro tipo de fonte são os vestígios materiais, tanto arqueológicos quanto naturais, mostrando ferramentas, centros de produção e a introdução de plantas. Isso quer dizer que os Rapa Nui não desenvolveram a escrita? Não, existe um sistema de glifos nativo, o Rongorongo, registrados em madeira com mais de 2 dezenas de exemplos. A questão é que esse sistema nunca foi decifrado, já que ele se desenvolveu de forma totalmente isolada, sem relação com outros idiomas. Eram poucos nativos que compreendiam os Rongorongo, e o pouco que foi registrado por antropólogos possui contradições. Algumas das peças sobreviventes são especuladas como registros genealógicos, mas não se tem certeza. Um aspecto de Rapa Nui muito especulado é se os habitantes das ilhas terão contato ou vínculo com as populações indígenas da América do Sul. Essa relação é tema de estudos antropológicos, como relatos locais de conflitos entre dois grupos populacionais diferentes de alguma forma e análises de técnicas de navegação. Botânicos, como a presença de batata doce tanto na ilha como no continente, embora de tipos diferentes. Genéticos, que apontam uma origem polinésia da população, mas com possíveis episódios de contato. Estudos arqueológicos e linguísticos. Muito provavelmente, os Rapa Nui são sim de origem polinésia, não ameríndia, mas sabiam da existência de povos americanos. Uma característica única da cultura Rapa Nui são as suas estátuas gigantes monolíticas, ou seja, feitas de uma única pedra. A maior delas tem 10 metros de altura e 80 toneladas, e em média possuem 4 metros de altura, e ficaram conhecidas pela palavra Rapa Nui, que significa estátua, Moai. A maioria dos Moai são feitos de tufo vulcânico, embora alguns sejam feitos de basalto e outras rochas. Muito provavelmente são homenagens a antigos chefes e líderes, e ficam no entorno da ilha, sempre voltados para o interior, de costas para o mar. Alguns Moai possuem olhos e pálpebras entalhados, e uma escultura cilíndrica de pedra vulcânica avermelhada na cabeça, o Pukao, muito provavelmente uma referência ao penteado em coque dos chefes. O primeiro contato dos europeus com a ilha ocorreu no dia 5 de abril de 1722, com um navio comandado pelo neerlandês Jacob Roggeveen. Como o dia era um domingo de Páscoa, ele nomeou-a como Ilha de Páscoa, nome oficial usado até hoje. O navio neerlandês ficou cerca de uma semana na ilha, e segundo seu diário, estimaram uma população de cerca de 3.000 pessoas, de alta estatura, diferentes cores de pele e que toda a ilha era cultivada.
Esse desmatamento em massa é parte de um fenômeno que ocorreu na ilha por volta do ano de 1600. Estudos paleobotânicos mostram que a ilha tinha várias espécies de árvores, incluindo palmeiras de até 15 metros de altura, e que essa vegetação foi devastada tanto para plantações como parte do processo de produção dos moai, e também decorrência da introdução de um rato polinésio que se alimentava de sementes. O fim da vegetação diminuiu a população animal, impediu a construção de novas embarcações, afetando o comércio e a pesca, e causou erosão do solo, diminuindo a produção agrícola. Antes desse colapso ambiental, a população da ilha era estimada em cerca de 15 mil pessoas, reduzida a 3 mil em pouco mais de um século. Um estudo publicado em 2021, entretanto, questiona esse colapso populacional, afirmando que seria um mito exagerado. O próximo contato entre os Rapa Nui e os europeus ocorreu apenas em 1770, com 2 navios espanhóis que ergueram 3 cruzes na ilha e reivindicaram a posse em nome da Espanha, batizando de Ilha de São Carlos. Em 1774, uma expedição do britânico James Cook chegou na ilha, e os relatos são contrastantes aos primeiros, com uma população de apenas 700 pessoas, moais derrubados intencionalmente e uma terra pouco produtiva, provavelmente resultado de algum conflito interno. Por 150 anos, a ilha foi um ponto de parada de navios cruzando o Oceano Pacífico, incluindo até uma esquadra alemã em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial. O contato com os europeus e com os países sul-americanos se intensificou a partir da década de 1860, com a chegada dos primeiros missionários cristãos, além de várias expedições peruanas para capturar milhares de Rapa Nui, que eram escravizados para trabalhar no Peru, incluindo o rei e sacerdotes, que compreendiam a leitura de rongorongo. Doenças como varíola e tuberculose introduzidas pelos europeus colaboraram para diminuir ainda mais a população. Na década de 1870, o francês Jean-Baptiste Dutroux-Bornier tentou colonizar a ilha em nome da França. Ele ordenou a expulsão da maior parte da população nativa para o Tahiti e desejava transformar Rapa Nui em um enorme rancho de ovelhas. Ele raptou mulheres Rapa Nui para serem suas esposas, e provavelmente por isso foi morto pelos nativos em agosto de 1876. Após esse período, apenas 111 nativos ainda viviam em Rapa Nui. Em 1878, um comerciante inglês de origem tahitiana, chamado Alexander Aripaea Salmon, comprou as terras da ilha e repatriou parte da população. Na prática, ele que governou Rapa Nui e até adotou uma bandeira. Isso durou até 1888, quando ele vendeu a ilha e sua soberania para o governo do Chile. O governo chileno, pelas primeiras décadas, arrendou a ilha para empresas e os nativos foram reconhecidos como cidadãos apenas em 1966. Diversos movimentos buscaram e buscam mais direitos e melhores condições para os nativos desde então. Com a construção de um aeroporto em 1987, o turismo cresceu cada vez mais. E, no século XXI, os Rapa Nui ganharam maior autonomia pelas leis chilenas, além de serem reconhecidos pela Constituição de 2022. Segundo o censo chileno de 2017, 9.399 pessoas no país se consideram Rapa Nui, com 3.500 vivendo na ilha, cuja população total é de 7.750 pessoas. Lembra que esse vídeo é um recorte, e claro que infelizmente muita coisa legal ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia Criminosa sobre os misteriosos assassinatos de Hinterkaifeck, muitos comentaram sobre o fato de que o relatório produzido pelos alunos da Academia de Polícia omite o nome do principal suspeito. Além de questões de respeito aos descendentes, também existem eventuais problemas legais de acusar uma pessoa de um crime sendo que a pessoa sequer pode se defender. Ou seja, os descendentes poderiam processar os detetives ou a polícia da Baviera por difamação ou algo similar. Para quem se interessar, o relatório de 188 páginas está disponível para leitura, mas apenas em alemão. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para conhecer mais sobre povos insulares e até a próxima!